nosso Deus fala. Pastor Antônio Cláudio, nós vamos orar pedindo que Deus use o seu servo para falar conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, aqui está o teu filho, o Senhor já colocou a tua palavra no coração do teu filho. Pai, usa o teu filho como um canal de bênção para falar conosco, Pai. Deus, que teu nome venha ser engrandecido e glorificado. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, gente boa de Deus, vocês podem se assentar, por favor. Aleluia, oh glória a Jesus, gente boa que segue Jesus. Que bom que vocês vieram aqui nessa noite. Eu fico imensamente feliz dessa oportunidade, desse nosso encontro aqui nessa noite. Eu espero que você sinta paz, sinta felicidade, sinta liberdade, porque onde o Espírito de Deus está, há todas essas coisas. E o Espírito amoroso, poderoso, santo de Deus está conosco aqui nessa noite. Você crê nisso? Diga aleluia! Você crê? Diga aleluia! Diga glória a Jesus! Amém. Eu estou aqui no nome do Senhor Jesus para servir no meio de vocês. Eu estava achando até o pastor me convidar essa oportunidade. Eu preguei já na igreja, né, duas vezes, né, há pouco tempo atrás. Eu fiquei pensando, os irmãos já estão enjoados de mim, mas eu vim com muita boa vontade, esperando que o Espírito Santo, que faz novas todas as coisas, também faça novo esse nosso relacionamento aqui, né? E eu fico feliz dessa oportunidade. Gente, para quem nunca me viu, eu sou o Cláudio, o irmão Cláudio, casado com a Rose. Nós temos 3 filhos. Eu ajudo o trabalho missionário lá na Índia, como ajudador voluntário da Índia Evangelical Team, equipe de evangelização da Índia. Nessa noite, meu irmão, eu quero remir o tempo que eu não sei se as irmãs que cantaram o Agnus Dei, no final poderiam cantar de novo. Os irmãos que tocam aqui, pode ser? Então, em vez de cantar antes, nós vamos cantar depois, né? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Além de usar o texto aqui, de João 17, eu queria ler um outro texto, de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Eu quero ler a partir do versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Você ama a palavra de Deus mesmo? Você crê que o Espírito Santo pode falar com você nessa noite? Se quiser ficar em pé ou sentado, mas ouça bem essa palavra. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Esse versículo na Bíblia, na linguagem de hoje, se alguém tem aí, está escrito assim: Simão, Simão, cuidado com Satanás, porque ele conseguiu autorização para colocar vocês à prova. É bem diferente a tradução, mas ela é uma boa tradução também. Versículo 32 diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, na Bíblia, na linguagem hoje diz assim: quando você voltar-se para mim, cuida dos teus irmãos. E aqui na versão revisada está: confirma teus irmãos. E Pedro disse a Jesus: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse para Pedro: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. É só até aí. Vamos fechar os olhos para orarmos mais uma vez. Pai querido, eu creio que a pregação só é a tua palavra. Quando o teu Espírito age e fala no coração das pessoas. Eu não quero fazer um discurso aqui, ó Deus. Eu não quero fazer nenhum discurso. Eu quero que o teu Espírito toque no profundo dos nossos corações
a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que é a verdade, possa provocar mudanças dentro de nós nessa noite, Deus, por causa do teu reino, do teu nome, da tua glória. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode acertar-se, gente. Sabe que agora que tem esse Facebook, né? Eles colocam as fotos da gente no Facebook. Eu me surpreendi, gente, que tiram foto de mim antes da mensagem. Eu tô sempre assim. Se você olhar no meu Facebook, você vai achar mais de 10 fotos que antes da mensagem eu tô assim. Talvez você pense que eu estou buscando alguma coisa mágica no papel, no plástico da capa. Não, mas eu estou buscando o Espírito de Deus. Eu estou buscando o Espírito de Deus e durante o tempo todo eu estou orando para que o Espírito de Deus possa usar o que está escrito aqui, né? Porque esse é o sentido da palavra como verdade, como poder de Deus na vida das pessoas. Que o Espírito use o que está escrito aqui nessa noite, né? É isso que eu espero. Gente, eu já disse aqui, os irmãos estão enjoados de ouvir isso aqui, eu já contei algumas vezes, mas hoje eu tenho um propósito de contar isso de novo. Eu tenho um propósito de acordo com a palavra que o Espírito Santo me deu, do prêmio que eu ganhei. Talvez alguém que nunca me viu vai dizer, mas que irmão mais aparecido esse? Eu ganhei um prêmio muito importante um tempo atrás. A minha família ficou muito orgulhosa de mim, meus filhos, minha esposa, ficaram muito orgulhosos de mim. Eu ganhei um prêmio como missionário mais desajeitado do Brasil. É claro que o prêmio é brincadeira, mas os motivos são verdadeiros. Eu já falei também no Jardim Maristela de um dos motivos que eu estava falando da brincadeira de esconde-esconde. Quem é que já brincou de esconde-esconde aqui? Não fique com vergonha de levantar a mão, não. Pode ser mais de idade, mais novo. Já brincou de esconde-esconde? De verdade? Eu acho que é o esconde-esconde. Já brincou de esconde-esconde, não, gente? Já, né? Eu acho que o esconde-esconde é uma brincadeira internacional, porque tem lá na Índia, né? Lá chama hide and seek. É uma brincadeira muito complicada de explicar, porque uma pessoa quem está sendo procurada, 6 pessoas ficam dando dicas normalmente, 3 estão falando a verdade, 3 estão falando a mentira, quando vai chegando mais perto de se está quente, se está frio. Só que 3 falam a mentira e 3 falam a verdade. São sorteados os papeizinhos. É complicada a brincadeira de esconde-esconde na Índia. Tem que ser uma certa psicologia para entender. Mas no Japão é uma brincadeira muito interessante. Eu tive a oportunidade de uma vez, dentre algumas vezes que o Senhor me deu a oportunidade de pregar lá no Japão, uma das vezes eu levei a minha família inteira, né? E nós brincamos de esconde-esconde com as crianças lá no Japão, com os meninos, com as meninas. Uma coisa impressionante lá no Japão é que as crianças no Japão é quase tudo japonesinho, uma coisa que eu fiquei impressionado de ver. E nós brincamos com eles de esconde-esconde. Só que o esconde-esconde deles é um pouco diferente do nosso esconde-esconde. Chama Kakurembo. Diga esse nome assim para você lembrar. Diga Kakurembo. Esse é o nome do esconde-esconde. É bem interessante. O menininho ou a menininha que vai bater cara, ele canta uma palavrinha assim: Moikai. Dá para repetir? Então eu vou cantar mais uma vez e dou oportunidade para você. Assim, Moikai. Vamos ver você? Moikai. Exatamente. Eu estava em Campinas pregando e eu fui fazer um menininho que vai bater cara, né? E atrás de mim tinha uma cortina assim, de fora a fora. Gente, eu estava certo que tinha uma parede atrás daquela cortina. Mas só quando eu debrucei ali que eu descobri que não tinha, não. E foi justo na hora que eu fiz assim, Moicai, eu caí mesmo.
porque atrás da cortina não tinha nenhuma parede, só tinha um tanque batismal cheio d'água. E foi uma coincidência cair justo na hora que você fala e cair de verdade, né? Eu tive que sair pelos fundos e voltar outro dia para pregar naquela igreja, para tentar pregar pelo menos, né? Moicai, o menininho que vai bater cara, ele canta essa palavrinha assim, Moicai. E os outros correm para cá, correm para lá, procurando um lugar para se esconder. Responde assim, Madadayo. Vamos ver se você já ouviu uma vez eu falar sobre isso, você vai entender por que às vezes eu falo sobre isso. Diga assim, Madadayo. Madadayo. É já desse jeitinho mesmo. Madadayo. Aí fica essa cantoriazinha, né, bem bonitinha. Eu gostei demais de brincar de esconde-esconde lá no Japão, que fica assim, Moicai. E eles têm um tempo tão certinho para responder, né? Fica Moicai, Madadayo, Moicai, Madadayo. Quem vai achando um lugar para esconder, não repete o Madadayo. Então vai diminuindo o número das pessoas que vão respondendo o Madadayo. Até que fica 5, 4, 3, 2, 1. Aí todos estão escondidos, então ninguém mais responde o tal do Madadayo. Aí quem está batendo o cara pergunta 3 vezes assim, Moicai, Moicai, Moicai. Na terceira vez, alguém de algum lugar, ele canta uma outra palavrinha diferente, ele diz assim, Moio. Essa é a última, né? Moio. Vamos ver vocês? Moio. Moio. É desse jeitinho mesmo. E quando aquele que está batendo o cara ouve alguém gritar Moio, ele já sai correndo e vai procurar aqueles que estão escondidos. Pelo jeito da brincadeira, eu acho que você já sabe até a interpretação. Moicai, que é aquilo que o que bate cara fala, canta, é uma pergunta que quer dizer assim, você está pronto? Então faz sentido a brincadeira, né? Se fosse em português, o que ele estaria dizendo é, você está pronto? E os outros que estão procurando ainda um lugar para se esconder, respondem Madadayo, que significa ainda não, ainda não. Então tem que esperar mais, né? Até que quando todos estão escondidos, então não faz sentido eu dizer ainda não. Por isso que aquele que está batendo o cara, ele pergunta 3 vezes, você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Na terceira vez alguém grita de algum lugar, Moio. Talvez você imagine que Moio, traduzindo para o português, tem alguma coisa a ver quando a gente cai dentro do tanque cheio d'água, mas não tem nada a ver. Moio significa eu já estou pronto. Por que eu estou contando isso? Porque essas palavrinhas tem no texto que eu li, mas na Bíblia em japonês. Tem, os irmãos lá me ensinaram um pouquinho só de japonês. Eu aprendi a falar sumimasen, o negashimasu, o trivial, né? O dá licença, o por favor, subarashi, que maravilha, né? Dozo, entra. E eu aprendi a falar direitinho watashi wa nihongo hanasemasen, que é eu não falo nada de japonês quando alguém vem falar mais coisas, né? Mas os irmãos garantiram e me leram o texto inteiro que eu li aqui, no texto que eu li para vocês. Na Bíblia em japonês, eu fiquei encantado com esse texto, porque ele é muito direto. Porque na Bíblia em japonês está escrito assim, que Pedro olhou para Jesus e disse, Moio, eu estou pronto. E Jesus olhou para Pedro e disse, Madadayo, ainda não, Pedro. Não é interessante?
Pedro olhou para Jesus e disse: Moio, eu estou pronto. Eu estou pronto para qualquer coisa. Eu estou pronto para ser preso. Eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para qualquer coisa. Eu estou pronto para te seguir, Jesus, em qualquer situação que vier pela frente. Ele disse: eu estou pronto, moio. E Jesus simplesmente olhou para Pedro e disse: manda. Ainda não, Pedro. O galo não vai cantar. O galo não vai cantar. Vai cantar 3 vezes antes que você negue que me conhece. Você vai negar que você me conhece. Pedro tinha uma falsa ideia daquilo que ele é. Sabe que eu gostaria de levar esse texto hoje para o lado da santificação e considerar algumas coisas. Será que realmente nós já estamos santificados? Porque servimos e seguimos a um Deus que é santo. Será que já estamos prontos nesse aspecto? Ou será que a verdade sobre nós mesmos talvez não seja bem essa, e a gente nem goste de falar muito sobre isso? Eu fiquei muito gripado semana passada, eu lembrei agora, quando eu vou lembrando eu já vou falando. Eu fui com a minha esposa na farmácia para comprar um xarope para tosse. E eu passei pela balança e eu não me pesei não, né? A minha esposa falou: Cláudio, está fugindo da balança? Eu falei: não, é a balança que está fugindo de mim já. Porque você não quer ver a verdade sobre aquilo. Eu não quero nem saber quanto que eu peso agora. Eu quero emagrecer primeiro, depois aí eu vou. Mas agora eu não quero saber. Sabe que às vezes esses temas, os irmãos escolheram um tema muito difícil, porque ninguém quer ouvir falar sobre isso no dia de hoje. Quem é que quer ouvir falar sobre santificação? Eu queria trazer aqui, ter visões, como disse o Rogério, ter visão de chave, que Deus está dando carro, que Deus está dando casa, que Deus está dando vitória, que Deus está dando propriedade. Agora vem aqui vocês e vem escolher esse tema de santificação. De que a gente pregar sobre isso, as pessoas olham para a gente e dizem: mas de que túmulo saiu essa múmia? Desde 1975 que se ninguém faz um encontro para falar de santificação. Meu Deus! Quem é que quer saber disso? As pessoas só querem saber de coisas externas. As coisas internas a gente deixa para lá, porque ninguém está vendo dentro da gente. Agora vem aqui vocês e me fez ficar com a cabeça nessa Bíblia aqui o dia inteiro hoje. Dizendo: Senhor, teu Espírito, oh Deus, hoje eu sei que a coisa vai ser por dentro. E ninguém mais gosta disso. Ninguém mais gosta que o Espírito toque por dentro. Ninguém gosta de que o Espírito seja como o maquinista de um trem que viaja para dentro de nós, a 7.000 metros de profundidade, e veja que não existe nenhuma santificação na nossa vida. Meu Deus. Só existe um falatório que não representa nada, uma casca, existe uma aparência, e a gente não liga mais para a santificação. A gente diz que a gente já está santificado. Ah, já estou, já, isso aí, né? E hoje vem o Espírito Santo e diz: Madadaio, Madadaio, ainda não. É interessante que o começo do texto aqui, Jesus, por isso que eu fiz menção da Bíblia na linguagem de hoje, que diz que Jesus disse assim: Pedro, cuidado com Satanás. Ele teve autorização para colocar vocês à prova. Quem é que gosta de prova, né? Se tivesse mais adolescentes aqui, eu podia perguntar. Dificilmente algum deles disse assim:
estou feliz, porque depois desse feriado, segunda-feira, vai ter prova. Eu estou contente demais. Meu filho reclama muito, ele queria que tirasse ele da escola dele. Pai, toda semana tem prova naquela escola. Quem é que gosta de prova? Por que a prova? Por que é que tem prova na escola? É um assunto bem infantil, mas muito claro para a gente entender. A prova traz a verdade à tona. Não é? O trabalho, às vezes o pai ajuda, a mãe ajuda, né? Agora a prova, se não tiver gente de colar, a verdade vai aparecer. Ninguém diz nada, não, matemática é comigo, matemática eu sei tudo. Aí faz a prova, tira 1,5. Não sabe nada de matemática. A verdade está lá, não tem jeito de fugir da verdade. Por isso que ninguém gosta de prova. Por isso que esse texto é um tanto estranho, um tanto doído. E eu vou deixar para o pastor João, que é teólogo, explicar para vocês isso aqui. Por que é que Deus permite, às vezes, que Satanás mesmo coloque a gente à prova? Para que a verdade apareça. Igual na vida de Jó, né? A vida de Jó que foi narrada como uma peça de teatro ali, né? Satanás comparecia diante de Deus e Deus disse: você viu meu servo Jó? Ah, mas também o Senhor enriqueceu ele. Experimenta tirar a riqueza dele. Deus deu autorização para Satanás colocar Jó à prova, para que a verdade aparecesse. E a prova foi difícil ali, gente. Foi difícil aquela prova. Perdeu tudo que tinha. Meu Deus. Mas o que ele falou foi: eu nasci sem nada, eu morro sem nada, mas louvado seja o nome do Senhor. Foi aprovado. Satanás fica desesperado. Até que eu não vou pregar sobre Jó hoje aqui, não. Já chega o meu caro Jó, que agora não é, também é ruína, porque o Rogério, o Romildo, os irmãos aqui reformaram ele, eu já nem posso falar disso. Mas continua chamando Jó. Mas é o segundo estado de Jó. Fica vendo ali no último caso Jó se coçando com carros, que a própria mulher, o que é mais doído para todo mundo que é casado, sabe que qualquer pessoa podia falar aquilo, mas quando a mulher fala aquilo, acaba com a gente. Por que você não amaldiçoa Deus e não morre? Fica aí falando de Deus ainda, você não está vendo? Aí ele tira lá de dentro dele, e eu sei que pela inspiração do Espírito de Deus, ele tira do profundo a palavra: eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar sobre a terra. Dessa história eu tirei uma definição para a minha vida. O que você acha que é fé? Eu tiro uma lição que fé é você ter uma atitude de louvor e não de revolta diante de situações para as quais você não tem explicação, diante de perguntas para as quais você não tem resposta. Que alguém diz: você não diz que você serve a Deus? Como é que você explica tudo isso que está acontecendo com você? Fé é ter uma atitude de louvor. Eu digo: eu não sei o que está acontecendo, por quê? Mas eu sei que Jesus é maravilhoso e a sua graça é que me sustenta. Cuidado com Satanás, ele vai passar, vai fazer uma prova. Pedro, cuidado, Pedro. Satanás teve essa autorização. Vai ter uma prova agora difícil. Você, quando voltar para mim, Pedro, você cuida dos seus irmãos.
Aí foi que ele disse: mas Senhor, eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto para qualquer coisa. Eu estou pronto para qualquer coisa. Aí a coisa ficou feia mesmo, gente. Jesus foi preso, foi levado lá para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, chegou a criada, perguntou: você também afirmou que você também estava com ele? E ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Depois veio outro e outro, e pela terceira vez disseram: você estava com ele, porque você também é galileu. A terceira vez ele disse: homem, eu não sei o que está falando. Estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Eu estou lendo o versículo aí 61 de Lucas 22. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, da verdade, a verdade. Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Chorou amargamente. O que é que o galo falou para Pedro que fez com que ele chorasse desse jeito que ele chorou? O que é que o galo falou para Pedro? Em primeiro lugar, eu vou falar 3 coisas muito rápido, porque eu quero chegar na santificação. E você vai entender por que eu estou dando essa volta. Em primeiro lugar, o galo falou para Pedro: você não é como os outros pensam que você é. Isso tem muito a ver com coisas externas, né? O que os outros pensam que a gente é, mas a gente não é aquilo que a gente aparenta ser. Por isso foi um tempo muito triste, e eu espero que não volte nunca mais esse tempo, em que as pessoas achavam que santificação era algo puramente externo, de aparência, né? Puramente de aparência. E aí a gente tinha exageros que não sabia nem explicar. Eu fiz o seminário nesse Norte, até hoje eu não sei por que a boca da calça tinha que ser 17 centímetros. Não podia ser nem 16, nem 18. Eu ficava pensando: será que foi uma revelação que alguém teve? Já tinha, eu estou falando a verdade, já tinha os costureiros lá, deixava a boca 17. Agora sim, ele está santificado. Santificação. Vestia roupa, uma roupa que punha, essa pessoa é santificada. Por causa da aparência externa. Não que eu não esteja dizendo que a aparência seja importante, mas o que era enganoso é que achava que santificação é uma coisa puramente externa. Eu estava subindo com meu filho caçula, ele é testemunha disso, na Avenida Imirim, lá na Zona Norte, que o Rogério já decorou, que o Rogério Romildo, que vai me buscar, já decorou o caminho de casa. A Avenida Mirim vinha subindo, eu e o Christian. Nós vimos uma briga, mas uma briga que dificilmente se vê uma briga daquele jeito. Eu falei: filho, olha lá, filhote, que briga é aquela, filho? Quando nós chegamos perto, era dentro de uma igreja em que as pessoas usavam, as mulheres usavam cabelo até aqui, o que facilitou agarrar uma na cabelo da outra. E aqueles homens, mas eu nunca vi uma briga daquela. Eu não vou falar o nome da denominação aqui, mas uma briga dentro de uma igreja que era uma coisa absurda, porque a aparência era de uma coisa, mas na verdade por dentro não era nada daquilo. Gente, eu tenho que contar aqui algo de mim mesmo, porque a maior vergonha é contar uma coisa assim. É pior contar dos outros, eu vou contar de mim mesmo, dessa época da aparência externa. Eu sou filho de missionária, mas com 16 anos, depois que eu escrevi aquela música da alegria estar no coração de quem conhece Jesus,
eu comecei a me afastar de Deus. Eu me tornei crooner de banda, tocava em baile, tocava em formaturas, e comecei a me afastar de Deus. Só que eu tinha toda a aparência de crente santificado. A mamãe missionária, muito conhecida, muito respeitada. Eu saía de casa, minha mãe põe um monte de folheto no meu bolso, e eu sinto dor de dizer que eu jogava aqueles folhetos fora, e chegava tarde em casa e falava: mamãe, eu distribuí tudinho, ficou nenhum. Oh, que dor, que dor, eu jogava fora aqui. Uns primos me tentaram para que eu começasse. Eu fui para São Paulo, né? Eu era de Salto Grande, no interior, eu vim para São Paulo, para que eu frequentasse com eles cinema, que era proibido para 18 anos. Naquela época eram chanchadas que passavam. Talvez não seja o que é pornográfico hoje, mas era impróprio para a minha idade. Eu disse para eles: não, mas eu não posso ir com vocês, né? Eu tenho 16 anos. Aí ele falou: não, mas a gente dá um jeito. Pegaram, eu me lembro como se fosse agora, pegaram a minha carteirinha da escola. Eu nasci em 58. Aí apagaram o 8 e puseram 6. Falsificaram a minha carteirinha da escola. Pronto, Cláudio, agora você tem 18 anos. E eu comecei a frequentar filmes proibidos para 18 anos, chanchadas, e eu era filho da missionária. E todo mundo imaginava que eu era o rapaz mais consagrado que tinha na igreja. É doído, mas eu tenho que falar de mim mesmo. Gente, eu ia no cinema, talvez aqui a maioria não sabe nem do que eu estou falando. A gente usava naquela época cacharel, que era uma camisa de gola alta, né? Vai dizer que você também não sabe. A gente usava quichute, vestia japona. Hoje meus filhos nem sabem, ele fala japona, ele fala: o que é, pai? É uma japonesa, o que é? Nem sabe o que é japona. Eu ia de cacharel, porque assim, quando a luz está apagada, você sente um certo conforto de estar ali num lugar que não condizia com o que as pessoas pensavam de mim. Mas quando acendia a luz, dava aquele pânico: ai meu Deus do céu, se alguém me vir aqui, eu sou filho da missionária, eu sou um rapaz consagrado a Deus, eu escrevi a música Alegria Está no Coração, que está espalhando aí nas igrejas, e as pessoas imaginam que eu sou santo. Então quando acendia a luz, eu puxava o cacharel assim para cima, e eu ficava escondido debaixo daquilo lá. Mas um dia eu não fui de cacharel. E quando o filme terminou, eu ia assistir o começo que eu não tinha assistido, acendeu a luz, eu olhei do lado, eu vi um irmãozinho da nossa igreja. Eita Deus! Eu do lado de cá pensando assim: quem diria, hein, irmão? Ok. E eu sei que dele, do lado de lá, olhou e disse: o que, irmão Cláudio, filho da missionária, hein? E ficamos naquela situação constrangedora ali, gente. Mas aí eu apalpei assim, né? Ai, Jeová, os folhetos da mamãe. Aí eu achei aqueles folhetos, né? Eu peguei rapidinho e saí andando no cinema, distribuindo um para cada um. Eu falei: aqui, distribuí. Quando eu cheguei onde estava aquele rapaz da igreja, ele até afundou na cadeira. Coitado, né? Meu irmão, e o que eu vou contar aqui talvez seja o pior, coisa que eu mais me envergonho. Eu não sei por que o Espírito Santo falou: você vai falar de você mesmo. Aleluia a Deus. Foi quando à noite ele ligou para mim, chorando. E ele chorando disse: irmão Cláudio, meu irmão, eu dou graças a Deus pela sua vida, meu irmão.
Deus levou você naquele cinema. Meu irmão, que trabalho maravilhoso que você faz de resgatar as vidas das pessoas. Oh, meu irmão, Deus usou você hoje, meu irmão, porque a minha situação é terrível, eu não tenho força para resistir. Irmão, a coisa que mais me dói demais, se você soubesse, foi que eu interpretei o papel de santo, santificado até o fim. E eu não tive coragem de dizer para ele: eu sou pior que você. Eu não sou o que você pensa. Eu não sou o que a igreja inteira pensa que eu sou. Eu estou enfrentando uma fase muito difícil na minha mente. Até que um dia Deus me libertou daquilo e apagou da minha mente toda a imagem. Mas daí foi tarde. Eu tinha que falar para ele naquele dia: meu irmão, eu não sou isso que você pensa. Eu não sou santificado assim, não. Eu sou sua aparência. O galo falou para Pedro: você não é como os outros pensam que você é. Às vezes a gente tem uma aparência por fora. Eu vivi isso muito tempo assim, viajando como cantor de música gospel. Aquela irmãzinha, cabelo abaixo da cintura, aquela roupa, quando cada coisa que eu via acontecer, de me decepcionar e dizer: essa pessoa é apenas aparência. Madadaiô ainda não. Segundo lugar, o galo falou para Pedro: você não é como você pensa que você é. Isso é igualmente triste. Trazendo para o lado da santificação, a gente, quantos anos, seja sincero, quantos anos você não pensa nesse assunto da santificação? Porque você já considera que você já é santificado, você não tem que lutar contra nada, não tem que se preocupar com isso. E às vezes o mais triste é que a gente não é como a gente pensa. Às vezes a gente é rigoroso demais com os outros. E já me disse um psicólogo que sabia o que ele está falando, que às vezes a gente critica demais alguém porque a gente vê nele a nossa característica. Que ninguém sabe que é a gente que é daquele jeito. A gente vê, aquilo incomoda a gente porque ele é igual a mim, só que eu o critico. Porque eu não quero pensar que eu sou daquele jeito. Então eu critico os outros. Eu sou rigoroso demais com os outros. E eu sou complacente demais comigo mesmo. Porque eu não vou ligar para o Espírito Santo fazer essa obra que Ele quer fazer aqui nessa noite, de fazer a verdade vir à tona, de colocar um espelho diante de nós, que faça a gente enxergar por dentro de nós. Bendito é o nome do Senhor. Pena que a gente, nos últimos 5 anos, a gente só olhou em espelho que a gente só vê por fora. E hoje o Espírito está dizendo: é hora de olhar no espelho que faz a gente enxergar por dentro. Isso ninguém gosta, não. É melhor falar mal dos outros para encobrir o lixo que existe dentro da gente. O galo falou para Pedro na hora da verdade: você não é desse jeito que você pensa que você é, não. Tem um cargo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não dá para dar carteirada em Deus, não. Você não é aceito, tem o cargo que você tem. Se você não deixar que o Espírito acenda um farolete dentro de você para enxergar, como aqueles coisinhas de dentista que colocam lá dentro da boca para enxergar a cárie.
para a gente, nessa hora da verdade, saber que o Espírito Santo está dizendo: você não é santificado como você pensa. E terceiro e último lugar, Pedro chorou amargamente, e eu choro amargamente sempre. Meus filhos já fizeram uma música nesse tema, eu escuto, eu choro, porque o galo falou para Pedro: você não é como devia ser, Pedro. Isso ele fala para mim todo dia. Eu não sou como eu devia ser. Eu não sou como eu devia ser. Mesmo que eu pense que eu tenho lutado contra a minha natureza carnal, eu tenho lutado quando eu vou abrir a internet para só ver o que é bom, eu tenho lutado para não abrir páginas que façam mal para a minha vida, para o meu coração, para a minha consciência. Eu tenho lutado de certa forma, mas o galo está falando e fala para mim: você não é como você devia ser. Você devia ser santificado e você não é. Porque Deus é santo, você devia ser santo, mas você não é. Eu não sou como eu devia ser. Mas daí ele chorou amargamente. Eu gosto dessa parte aqui que diz que Pedro, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Quando a gente sente o olhar do Espírito do Senhor sobre a nossa vida, aí não tem para onde correr, não tem como se esconder, tudo é patente aos seus olhos, não dá para esconder do Espírito do Senhor. Ele está olhando para nós nessa noite. Você sente o olhar do Espírito de Deus sobre você? A não ser que você já resolveu desde o primeiro minuto fugir dessa mensagem, aí a sua situação é muito pior do que eu imaginava. Aí Satanás está tendo um controle da sua mente que eu não pensava que ele tivesse. Porque quando falou de santificação, Satanás já fez você pensar em outra coisa, para não encarar o assunto. Já dizia: esse nome é muito chato, eu não quero ouvir falar sobre isso. Quero vir amanhã que alguém vai falar pelo jeito ninguém vai falar da chave da casa aqui, né? Você não é como devia ser. Pedro sentiu o olhar de Jesus. Eu sinto isso, gente. Eu sinto isso nessa noite. Desde a hora que eu estava lá atrás pedindo o Espírito de Deus, eu estava sentindo o olhar do Espírito. Glória a Deus. Ele sentiu o olhar do Espírito e não tem como esconder mais. Então ele chorou amargamente. Ele chorou e reconheceu todas essas três coisas. Por quê? Ele se lembrou da palavra do Senhor. Por que essa palavra é importante nesse aspecto de santificação? Porque a palavra de Deus era a verdade para ele. Aleluia. Cuidado, Pedro, com Satanás. Ele vai colocar a prova. E você, quando voltar para mim, quando você se converter, Pedro, porque ainda você não está pronto para nada, você ainda não é do jeito que você pensa. Quando você voltar para mim, ele lembrou da palavra do Senhor dizendo: matar eu ainda não, Pedro. A verdade, ele lembrou da palavra de Deus como a verdade. Então ele chorou amargamente. Nós precisamos voltar à palavra do Senhor, que é a verdade. Preciso que a gente chore amargamente da palavra da verdade. Pedro quebrou o coração. Ele reconheceu e começou
começou a pensar na vida dele, que ele tinha uma falsa ideia daquilo que ele era. Quem sabe ele ficou recordando tudo. Ele ficou recordando quando ele achava que fé é comigo mesmo. Jesus veio andando sobre as águas, porque ele é rei das águas. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as ondas. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro deu alguns passos, ele começou bem. Começar bem, todo mundo começa bem, gente. Às vezes igrejas começam bem, trabalhos começam bem, ministérios começam bem. O problema é continuar. Continuar. Eu já preguei uma vez fora do Brasil, meu tema foi continuar. O problema é continuar. Porque quando deu os primeiros passos, ele já começou a achar que aquilo vinha dele mesmo. Ô Rogério, eu sou bom nisso aqui, Rogério. Esse é o perigo de todo homem que começa a ser usado por Deus. Ele chega ao absurdo da síndrome de Lúcifer. Deus começa a usá-lo e ele começa a achar que aquilo vem dele mesmo. Meu irmão, eu pretendia contar isso só para minha esposa. Não pensei em contar hoje, mas eu falo para você. Quando vem na minha mente, a decisão é muito rápida e eu já começo a contar e vem na minha mente agora. Eu tinha pregado em Pirapozinho, no interior de São Paulo, na igreja do pastor Edmar, Pirapozinho. E eu preguei sobre os 4 homens que ajudaram o paralítico a entrar pelo telhado, e aquele paralítico foi curado. O pastor Edmar me deu uma carona até Presidente Prudente. Eu fiquei na garagem da Aviação Mota, esperando um ônibus para Assis, no interior de São Paulo. 2h10 da manhã, passou um ônibus na garagem da moto, eu peguei, cheguei era 2h30 mais ou menos, eu cheguei 5h10 em Assis. E eu cheguei na rodoviária, desci, peguei minha mala, e eu entrei no toalete. E quando eu entrei no toalete, quando eu entrei ali, eu já olhei e vi um rapaz caído, numa situação horrorosa. Ele devia ter menos de 40 anos, mas o cabelo todo sujo, atrapalhado, a barba, e caído debaixo dos mictórios, assim, num lugar molhado. Uma situação horrível, e as 2 muletas dele caídas assim, num lugar, outro no outro. E aí eu olhei, na mesma hora eu pensei, essa era a situação que Jesus sempre encontrou. Era esse tipo de gente que Jesus sempre encontrou. E eu ajudei aquele rapaz lá, eu carreguei ele porque as pernas dele realmente eram mirradas. E tinha uma mesinha do lado de fora do toalete, eu pus ele sentadinho lá fora do banheiro, fui buscar as muletas dele, trouxe lá, coloquei lá perto dele. Depois foi me limpar um pouquinho, porque ele estava tudo sujo, e eu fiquei muito sujo. Aí eu sentei num banco bem de frente a ele, do outro lado. E aquela madrugada, aquele momento, a minha mente começou a falar comigo mesmo: a gente é muito fracassado nisso que a gente prega. A gente gosta de pregar para a gente bonitinho, bem vestidinho na igreja. Agora chega uma situação dessas. O que é que eu fiz por ele, Jesus? Eu coloquei ele sentado naquela mesa, só isso. E eu acabei de pregar, Senhor, que o Senhor curou aquele paralítico. Ah, Deus, isso não faz de conta que é, mas não é nada. Mas de repente foi me dando uma coisa quente assim por dentro. E quando eu vi, eu levantei e fui lá do outro lado. E eu já cheguei perguntando: filho, você crê que Jesus pode curar você agora mesmo, filho? Ele olhou para mim e disse: eu não creio não, mas você crê? E eu sei que o Espírito Santo, amoroso de Deus, estava ali naquela hora, porque eu disse: eu creio sim, filho, eu creio sim. Em nome de Jesus, você vai levantar daí, você vai andar até lá no sanitário feminino, depois você vai voltar aqui e vai me dar um abraço. Faz isso agora em nome de Jesus.
servindo a mesa. Os primeiros passos foram um pouquinho titubeantes, mas ele foi afirmando a perna e levantou a mão e começou a chorar. E ele foi para lá chorando, bateu a mão lá no sanitário feminino, e ele voltou chorando, e eu chorando lá de cá. Aí eu nem me preocupei com sujeira nenhuma. Se eu não tenho mais roupa para viajar, eu fui lá e abracei aquele rapaz. Foi um momento assim muito importante para mim. Foi muito importante. Eu não conseguiria pregar mais naquele texto nenhuma única vez se não tivesse acontecido aquilo. Não é sempre que acontece. Você pode ver a partir daí o que eu estou querendo dar um exemplo. Que Satanás é enganoso, por isso que Jesus diz: cuidado com Satanás. Aí eu comecei a andar naquelas igrejas do Pontal do Paranapanema. Tinha gente ali na lanchonete que espalhou o caso, e eu fiz um bilhetinho para aquele rapaz. Eu tinha um dinheirinho, eu dei para ele. Falei: vai no hotel, toma um banho, depois com esse dinheirinho que dá para você comprar uma roupa, você compra um aparelho, faz essa barba, corta o cabelo, depois você vai andar nas igrejas com essa minha cartinha. E eu escrevi do que eu preguei, que 4 rapazes ajudaram ele. Eu disse: eu fui um. Eu sei que nessa cidade vai ter mais 3 pessoas que vão ajudar esse rapaz. E tiveram mesmo em arrumar emprego, e esse rapaz é uma nova pessoa. Aí, meu irmão, eu fui naquele Pontal, fui em Ilha Solteira. Veio gente até do Mato Grosso lá, de cadeira de roda. Veio gente, pode ver no meu Facebook, tem eu orando com um tetraplégico. Cuidado com Satanás. Eu tenho o tempo todo pensando nisso, porque é muito fácil você achar que aquilo vem de você. Você trazer esperança do povo para você e se beneficiar disso financeiramente e achar que aquilo vem de você, porque é isso que precede você afundar. Pedro começou a afundar. Ele achava que fé era com ele mesmo. E esse texto é impressionante, que quando veio a força do vento, Jesus o pegou no